boa tarde. Hoje é sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017. Está começando ao vivo o programa Fundos Imobiliários pela Infomoney TV. Hoje você vai conferir uma conversa com o professor Dr. João da Rocha Lima Júnior, coordenador do Núcleo de Real Estate da Poli. Daqui a pouquinho. Eu sei, foi aluno dele, não foi? Quem não foi aluno dele? Eu não fui, porque eu não estudei engenharia. Mas muita gente aí vai poder rever o professor e toda a sabedoria que ele tem para nos compartilhar aqui. Já. Como de costume, eu trouxe os destaques da semana, os fatos relevantes. Foram poucos e o que me alegra porque vai sobrar mais tempo para essa conversa tão importante que a gente vai ter aqui. Então eu já vou começar dando os destaques aqui, ó. Fato relevante que saiu no dia 8 de fevereiro, do fundo Atrium Shopping Santo André, é o ATSA 11B de Balcão. Na Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a contratação de serviços de gestão da Hedging Alternative Investments, ou seja, até então a administração e a gestão estavam concentradas lá no Credit Suisse Hedging Grifo. E a partir de agora, a administração permanece na casa, na Hedging Grifo, e a gestão vai ser feita por uma outra empresa, que é a Hedging Alternative Investments. Assim saiu o fato relevante. Me surge uma questão, fica a sugestão aí para o administrador e para o gestor esclarecer um pouco mais a respeito de taxa de gestão. Até então não tinha gestor, não tinha taxa de gestão. E agora que além de administrador tem gestor, vai ter taxa de gestão? Ou continua tudo igual e vai ser repassada uma parte da administração para o gestor? Enfim, fica uma sugestão, porque, na minha opinião, ficou faltando essa parte importante da informação do fato relevante. E mais um fato relevante da semana foi o do fundo WMRB Capital, o WMRB 11B de Balcão. A gente já tinha falado isso aqui 2 vezes e eu alertei na última vez do fato relevante de que como esse fundo está sendo fechado, né, ele vai ser o patrimônio todo vendido e o dinheiro vai ser então restituído ao cotista por amortização de cotas, o administrador está solicitando que os cotistas enviem as notas de corretagem para que ele apure eventual imposto a reter na fonte. E se você não enviar as suas notas de corretagem, ele vai considerar o seu custo como zero, ou seja, qualquer valor de venda vai ser considerado como lucro e vai ser tributado. Talvez você tenha até prejuízo com a amortização que vai receber, mas se ele não souber o valor pago, ele vai considerar como lucro. Então é muito importante que você entre em contato com o Citibank, que é o administrador, e que envie as suas notas de corretagem. Tem uma declaração tributária, tem lá todo o modelo de como deve ser feito, está no fato relevante. Esse prazo já teria esgotado, mas o administrador prorrogou até dia 3 de março. Que bom que prorrogou, que bom que teve esse bom senso, porque o prazo estava, de fato, curto. Então, se você é cotista desse fundo, vá atrás das notas de corretagem. Não guardou? Vá atrás da sua corretora. Ah, mas eu operava em outra corretora. Não tem problema, está lá guardado, ele tem que ter. Entre em contato com a corretora onde você comprou essas cotas, solicita as notas de corretagem que ele tem que te entregar. E aí você vai então passar para o Citibank para ele apurar se você tem ou não algum tributo a recolher em função dessa amortização de cotas. Ok? Antes da entrevista, o meu recado. Quero falar do curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários, uma parceria com Infomoney Educação, um curso totalmente online. Você pode, comprando o curso, você tem 12 meses, tem 1 ano para assistir essas aulas. São ao todo cerca de 9 horas de conteúdo, separados em aulas de 40 minutos. Você assiste a hora que quiser, da sua casa, do seu celular, de onde for. Se você apontar o seu celular para esse QR Code que você vê na tela, já vai encontrar lá direto o site onde você tem acesso ao conteúdo programático e também pode fazer a compra se assim quiser. Eu vou mostrar para você como que faz via site do Infomoney aqui, ó. No site da Infomoney, a gente já vai pôr no ar. No site da Infomoney você encontra uma página de todos os cursos que tem lá, são vários cursos de finanças, e entre eles o nosso curso de fundos imobiliários. Já vai pôr no ar aí para você o... Isso, obrigado. Então olha lá, site da Infomoney, você vai encontrar aqui ó, no menu,
cursos. Clicando em cursos, como eu disse, tem uma série de bons cursos. Olha lá, Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Clica aqui em Saiba Mais. E aí você vai conhecer todo o conteúdo programático. Ele está dividido em 4 módulos. Você vai saber desde a regulamentação, da origem dos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos na década de 60. Depois, onde eles investem, a diferença de um tipo de imóvel para outro. Como fazer uma carteira, como acompanhar a sua carteira, hora de entrar, hora de vender, enfim, os seus objetivos. E, por fim, como lidar com o leão, como apurar o seu imposto de renda, como pagar o imposto de renda e como fazer a declaração anual de imposto de renda dessa parte referente aos fundos imobiliários. Muita gente já fez, me dá um belo de um retorno, fico muito satisfeito com isso, tenho bastante confiança nesse trabalho que é muito sério, pode fazer. Você vai economizar tempo, vai economizar dinheiro. Aprenda antes de investir em fundos imobiliários. Tá ok? Esse era o meu recado. E agora, hora de conversar aqui com o professor João da Rocha Lima Júnior. Queria, antes da gente conversar, antes até do senhor se apresentar, dizer da minha alegria em o senhor ter atendido aqui, porque quando surgiu a proposta desse programa, uma das coisas que eu vislumbrei foi a possibilidade de aproximar academia e mercado. E eu entendo que o senhor é o expoente maior da academia no que se diz respeito aos estudos de fundos imobiliários e de real estate. Não tem ninguém que tenha escrito algum artigo acadêmico sobre real estate que não cite, não referencie uma obra sua, pelo menos, né? Tá bom. Então, muito obrigado. Estou à sua disposição, pois não. Seus alunos estão lá te vendo. Cumprimento a todos eles, evidentemente. Para quem não conhece, quem é o professor Dr. João da Rocha Lima e como funciona o núcleo de real estate da Poli? Eu sou o professor titular de real estate da Politécnica, hoje fazendo uma função fora da universidade, mas dentro dela, né? Porque eu já fiz 70 anos e a universidade me aposentou compulsoriamente. Então eu estou lá como professor colaborador, professor sênior, né? Mas continuo com as minhas funções de gestão do grupo, no ponto de vista do conhecimento, mas não as funções formais de gestão, porque eu já não sou mais... Não, eu leciono, eu faço tudo igual, tudo que eu sempre fiz, né? Só que eu não sou mais funcionário da USP do ponto de vista formal, né? Então eu não tenho a função administrativa formal, eu só tenho, digamos, o respeito dos meus assistentes, então eu continuo dirigindo o grupo, né? Essa é a questão o que eu sou, o que eu faço hoje, né? E eu vivo, na realidade, grande parte do meu tempo na empresa de consultoria e na empresa de estruturação de fundos imobiliários, que são as minhas 2 empresas de sempre. Eu sempre não fui só acadêmico, eu sempre fui um profissional com uma ação acadêmica, né? Isso sou eu, né? O núcleo de real estate da escola, eu construído nos anos 80, um pouco, na metade dos anos 80, e o objetivo do núcleo de real estate sempre foi serviço à comunidade. Então nós começamos primeiro instalando um MBA, que é um MBA que já tem 30 anos praticamente, onde os cursos são focados nos problemas do real estate do ponto de vista do desenho dos produtos, da inserção de mercado dos produtos e nas questões de caráter financeiro e de funding, e aí você deriva para instrumentos como o instrumento do fundo imobiliário, né? Na época, quando nós começamos o curso, os fundos não existiam. A gente dava esse conceito de estruturação a partir de debêntures perenes, para você ter ideia como essa história é antiga, né? E, além disso, além dos programas de curso, então nós fazemos serviços e os serviços que a escola faz, ou que o núcleo faz dentro da escola politécnica, né? São sempre serviços que a gente não encontra competidor no meio, nós não somos competidores com os consultores, nós fazemos aquilo que a gente entende que, do ponto de vista da qualidade, a gente é capaz de fazer melhor do que se faz, no sentido de melhor instruir o investidor ou o que precisa da informação, né? Por exemplo, planos estratégicos de investimento, coisas de caráter um pouco mais abrangente, e fazemos publicações em geral. Uma delas, a mais comum, a mais rotineira, é a Carta do Núcleo de Real Estate, que é publicada a cada 3 meses, como eu te dizia antes da entrevista. Hoje então, passa por mais de 10 mil pessoas a sua leitura. Isso é um núcleo. E importante que o MBA ele é aberto, não precisa ser aluno da USP. Não, de jeito nenhum, o MBA não. Inclusive, os mestrados e doutorados acadêmicos, isso sim, no ambiente da universidade, porém também no núcleo de real estate,
Esse não precisa ser aluno da USP, você precisa ser qualificado e precisa ser aceito, né? Não é só se inscrever. Nós fazemos uma entrevista, exigimos currículo, etc., e aí nós aceitamos. Nós temos mais demanda do que a capacidade que a gente tem de oferecer cursos, oferecer conhecimento. E o site é aberto para qualquer um também, as cartas, tudo isso é aberto. Tudo isso é aberto. Tudo isso é aberto. Se você entra no site www.realestate, tudo junto, né? .br, não tem com, é .br, você vai encontrar toda a história do que o Núcleo de Real Estate é capaz de fazer e, além disso, tudo que o Real Estate tem já de publicações e de história vivida, né? Ávido leitor das publicações. Muito obrigado. Você vai pôr o site no ar. Vamos pôr no ar. Isso. Então tá aí, ó. Por exemplo, aí, se você entrar ali em publicações, ó, não sei se ele está no ar agora, tá? Tá. Então entra ali em publicações. E aí você vai ver as cartas do núcleo ali, ó. Carta do núcleo de Real Estate. Aí você encontra essa publicação, que é uma publicação trimestral, onde a gente não trata exclusivamente de finanças, nós tratamos de um sem número de assuntos. Né? Nós temos, essa carta é publicada, eu não escrevo todas elas, mas escrevo muitas delas. Então a gente tem toda a sorte de temas. E eu sempre procuro escrever, quando é minha vez de escrever, eu sempre procuro escrever de coisas que está vivendo, né? Por exemplo, você vê ali, ó, o que pode acontecer com os preços residenciais em São Paulo em cenário de recuperação da economia, né? Que é uma das últimas coisas que eu escrevi. A questão dos distratos, por exemplo, está um pouquinho mais para baixo, eu acho que você encontra aí a questão dos distratos ali, ó. Distratos e a aparente destruição de resultados dos empreendimentos. Ou seja, a gente escreve sobre diversas coisas, né? Então, isso aí, muitas vezes, pode não ser informação específica para um investidor, informação um pouco mais para a gente do meio, digamos assim, mas tem muita informação para investimento. E eu diria uma delas é não invista errado. Isso permeia tudo que a gente escreve. E essa publicação, digamos, mais acessível ou menos técnica, né? Acho que qualquer um vai ler e vai entender. Sim, a carta sim. Né? A carta, algumas delas são um pouco mais técnicas, algumas delas têm até fórmulas. Sim, né? Sim. Mas não, em geral, quando eu escrevo, pelo menos, eu procuro escrever uma coisa com acesso, que mais gente possa acessar e não só os iniciados, digamos assim. Então, né? Fica a recomendação, leia a carta, leia tudo, leia as dissertações, aproveite esse material que é muito rico e que é gratuito. Eu me lembro muito bem, na época em que se falava demais se tinha bolha, se não tinha bolha. Eu escrevi sobre isso. Né? Fundamentado, não tem por causa disso, daquilo, né? Isso é Você sabe que essa história da bolha, não sei se eu posso contar uma historinha aqui. Pode, claro. Né? O professor Schiller, prêmio Nobel, né, esteve aqui no Brasil e falou que tinha uma bolha, né, no momento que não havia mais bolha. E eu contestei. Né. Não foi publicamente, mas foi. Né, quer dizer, muita gente ouviu a contestação, etc. e tal, e contestei dizendo que ele não tinha argumento. Isso me fez ser convidado para participar do World Economic Forum num grupo dele, justamente discutiu bolha no mundo. Né. Então, a repercussão do que se faz no negócio é interessante. Eu contestei via o núcleo. Né? E que bacana que é o meio acadêmico, né? O senhor contesta, e ele reage de uma forma positiva, exatamente. Fala, venha aqui quero entender por que você contestou. Eu expliquei por que eu contestei. E ele naquela época, ele fez um raciocínio muito primário, digamos assim, sem conhecer a economia brasileira, né? Associando a nossa realidade americana, que é completamente diversa. Foi, né? Na época da bolha. Mas de uma forma curta, para a gente poder cumprir tudo isso aqui. Houve bolha em algum momento? Seguramente. E se você vê nas cartas, inclusive os gráficos, agora não dá para mostrar isso aqui, mas nas cartas onde eu falo sobre bolha, você vê claramente a bolha, claramente. É uma curva, é um sino, assim. É muito claro. Agora, essa questão de bolha tem coisas interessantes. Eu mostro também a bolha americana, que todo mundo sabe que existiu. Aí você pega algumas cidades e não teve bolha. Quer dizer, a bolha, numa leitura macroeconômica nos Estados Unidos, pelo índice Case-Shiller mesmo, numa leitura macroeconômica você vê uma grande bolha. Aí você pega Miami, supera a grande bolha americana. Você pega Nova York, está um pouquinho para baixo. Aí você pega Detroit, por exemplo, os preços estão estáveis, não caem. Então, bolha é uma coisa tópica de determinados segmentos, mesmo lá, né, onde os fatores eram macroeconômicos, não eram locais. Aqui, com muito mais razão, são fatores locais. E hoje não, é evidente que não acontece nada, mas já viveu. A bolha aconteceu em 2011. Entre o primeiro e o segundo trimestres. Mas escoou muito rápido, mas houve. Houve o pico da bolha, né? Ela foi crescendo em 2010,
O pico foi em 2000 e depois voltou. Ali os preços estavam muito descolados. Não era um preço justo, ou seja, a questão de preço de imóvel é uma coisa delicada, né? Porque as pessoas entendem que preço é valor e não é. Né? O preço é o valor justo do bem mais um componente de ansiedade. Certo. O componente de ansiedade pode ser para mais ou para menos. Se a necessidade de vender, a ansiedade é para menos, né? E se existe uma pressão de compra, a ansiedade é para mais. Então, o preço da ansiedade, para mais ou para menos, não tem contrapartida de valor. Sim. Né? Então, isso é uma coisa delicada quando se compra imóvel. Né? Imóvel tem que comprar pelo valor justo. É óbvio que se você é comprador e você pode comprar com ansiedade para baixo, você ganha. Mas, na maioria das situações, a ansiedade está para cima. Né? Na maioria das situações. Até porque tem toda a publicidade, toda a coisa envolvida. Né? Bom, eu disse que eu sou um ávido leitor das cartas e das publicações, e boa parte das perguntas que eu preparei são... Sobre fundo imobiliário, né? E sobre coisas que o senhor já publicou anteriormente. Por exemplo, então você vai também me contestar, como eu fiz com um grande economista, né? Eu quero atualizar uma coisa que eu acho importantíssima, que em 2011, o senhor questionou se a indústria de fundo imobiliário tinha futuro. Tem uma carta, procure lá, de 2011, existe futuro no mercado de fundos imobiliários no Brasil. E a conclusão é de que só existiria futuro se a gente tivesse grandes fundos bem diversificados. Isso. Estamos em 2017 e eu pergunto, tem futuro a indústria de fundo imobiliário no Brasil? Eu acho que hoje ainda não dá para perceber. Quer dizer, nós tivemos, de 2011 para cá, o mercado se movimentou muito pouco. Né? 2011 foi exatamente um momento em que havia bolha e havia como se fosse uma bolha no ambiente dos fundos imobiliários também. Sim. Onde nós tivemos inúmeros problemas. Eu sei que você vai perguntar isso mais para frente, então eu vou deixar um pouco mais para frente. Mas, então, o que eu dizia na época? Eu dizia o seguinte, você fazer fundo é muito relevante do ponto de vista de criar um suporte para o investimento adequado. Ou seja, o investimento conservador, sempre falando de investimento conservador, nunca de especulação sobre preços de imóveis, nunca entrando nessa linha. Né? Então, o investimento conservador é aquele que busca proteção de valor com relação ao preço pago e renda regular homogênea. Esse é o investimento conservador por excelência. Esse investimento conservador tende a se derivar para imóveis com renda, consequentemente imóveis comerciais. Por que no Brasil comerciais? Por causa da questão da lei do inquilinato residencial, etc. E tal. Nos Estados Unidos não, por exemplo. Nos Estados Unidos o mercado residencial de aluguel também é um mercado importante. Então, esse tipo de investimento é um investimento que, para o pequeno investidor, é extremamente problemático e, em vez de ser um investimento protegido, é um investimento com muitas falhas. Né? Pensa em comprar 500 mil reais em cota de fundo imobiliário, de um só para não fazer muita confusão técnica aqui, e comprar uma salinha de 500 mil reais. Sim. Você tem aqui um investimento com renda que pode flutuar. Aqui você tem um investimento com renda sim ou não. Sim ou não. É? Binário. É pior do que o binário, né? Porque a gente fala sim ou não, mas é sim ou contra, né? Porque se está vazio tem despesa. Né? Então, mas é sim ou não. E aqui é um investimento com renda que pode flutuar. Então, a comparação de risco é muito grande. Aqui você tem um investimento em que você entra em bloco e sai em bloco. Ou seja, você vende 500 e compra 500. Aqui você é um investimento que você vai comprando ou vai vendendo. Sim. Você compra uma cota de 100, N cotas de 100 por 500 e pode vender tantas cotas de 100. Ou seja, do ponto de vista de planejamento financeiro, tem uma diferença brutal entre uma coisa e outra em favor do fundo. Né? Do investidor via fundo. Né? O mesmo investimento. Do ponto de vista de dispersão do investimento, não tem nem o que discutir. Né? Do ponto de vista de custo, você tem um custo de corretagem aqui e um tempo de venda, em geral, muito longo, e aqui você tem um custo de corretagem muito menor e um tempo de venda muito mais curto. Né? Vantagem para o fundo. Sim. Né? Do ponto de vista de percepção de apreciação de valor, que é uma coisa extremamente delicada quando você tem um investimento de prazo muito longo. Você percebe o valor do seu fundo lendo a cotação todo dia. Você não consegue ler a cotação do valor do seu imóvel todo dia. Né? Então você não percebe movimentos que te favoreçam, digamos, no sentido especulativo. Você vai eventualmente descobrir que você deveria ter vendido esse imóvel no mês passado porque o preço de venda estava bom. Só que o mês passado já foi. Né? Ou no ano passado. Em geral, não é nem no mês passado. Você ancora nesse preço bom e acha que vale aquilo a vida toda. Né? Então, o investimento em fundo imobiliário eu defendo tanto quanto você desde sempre. Eu acho um investimento absolutamente coerente. Sempre lembrando que é para o conceito de investimento conservador, não para investimento especulativo. Não é para comprar, vender, apreciar, não sei o quê. Não é para isso. Bom,
Nesse sentido, o que é melhor? É melhor um fundo de portfólio muito grande. Sim. Quer dizer, quanto maior for o portfólio, maior será a diluição de risco, maior será a especialização do fundo e assim por diante. Se você tem um portfólio pequeno, você tem um risco menor. Então, maior, perdão. Então, os fundos, o mercado de fundos é muito favorecido no sentido global ou da inteligência do produto quando você tem grandes portfólios, como acontece no mundo inteiro. Né? No Brasil, o que aconteceu? Se usou fundo imobiliário durante muito tempo para vender empreendimento imobiliário aos pedacinhos. Quer dizer, o conceito é muito mais de partilhamento do investimento do que venda de conceito de investimento. Né? Já que eu não posso vender esse shopping center para alguns investidores grandes, que tal se eu fizer um monte de pedacinhos via um fundo imobiliário e vender para inúmeros pequenos investidores? Ele está sendo tratado como um ente que veste um empreendimento para vendê-lo aos pedacinhos. Certo. Essa é a tônica. Por quê? Porque os patrocinadores dos fundos têm sido os investidores, os empreendedores. Se você vai nos mercados internacionais, o patrocinador do fundo é um administrador de investimento, um banco, uma gestora. O fundo imobiliário ele é muito mais um veículo de saída para o investidor original, para o empreendedor que construiu o imóvel. Do que um veículo de investimento oferecido no mercado, como são alguns fundos no Brasil. Alguns bancos do Brasil fizeram grandes fundos e fizeram oferta de investimento para depois construir o portfólio. Né? Portfólio dinâmico, você pode vender e comprar e assim por diante. Né? Então, os fundos no Brasil têm um futuro não tão brilhante quanto o futuro que você viu acontecer nos REITs americanos, por exemplo. Né? Quer dizer, que você viu uma curva de crescimento a partir dos anos 80 espetacular. Por quê? Porque o portfólio deles é muito pesado. Eu quando dou aula de fundo imobiliário, me lembro do número, quando você dá as suas, usa essa informação. O fundo Simon Properties, que é um fundo de shopping centers, que você deve conhecer de leitura, né? Ele tem, eu li isso esse dado que eu vou te dar é de dezembro de 2015. Né? Ele tinha, uma vez e meia, a quantidade de metros quadrados registrados na Abrace no Brasil de shopping centers. Único fundo. Um único fundo. Um outro fundo, que chama-se Boston Properties, tinha, na mesma data, mais do que uma vez e meia ou duas vezes, isso eu não me lembro do múltiplo, mas é maior, mais do que os imóveis comerciais AA e AAA na cidade de São Paulo. Um único fundo tinha São Paulo inteiro. Exatamente, um único fundo tinha São Paulo inteiro. Então, um portfólio como esse é muito sólido do ponto de vista da preservação de valor, porque mesmo que você tenha flutuações tópicas, ela não afeta o valor do fundo. Então ele é muito protetor do ponto de vista do investimento e, evidentemente, que a renda dele nunca vai ser uma renda assim. Quer dizer, vai ser uma renda muito estéril, né? Porque você tem pequenas variações. Ela vai acompanhar a macroeconomia e não uma microeconomia tópica de um prédio vazio ou de um prédio com problemas, assim por diante. Toda aquela comparação inicial que o senhor fez, falar o fundo imobiliário ele protege mais o capital e ele vai gerar mais renda, ela faz sentido se o fundo que está sendo comparado com o imóvel é um fundo multiativos, é um fundo diversificado. Exatamente. Mas a gente viu e ainda vê fundos que têm um único imóvel e um único locatário. Isso é um risco muito sério. Eu estou imaginando pelo menos um fundo com um imóvel e fontes diferentes de renda. Agora, um imóvel com um único locatário, como há muitos fundos, né, é um CDB. Né? Ou depende, né? Se for um banco, Caixa Econômica, ele tem um fundo. Né? Então, aí é um CDB da Caixa, a mesma coisa. Um CDB da Caixa ou o fundo que tem a sede da Caixa do Rio é a mesma. Né? Ou uma CCP, se é uma emissão de... Se o contrato for atípico, mas alguns contratos não são atípicos. Ainda tem isso. E aí você pode ter tem outro padrão de saída, risco, né? etc. Aí nós já entraremos em muito detalhe de um determinado fundo. Quer dizer que tamanho é documento? Tamanho é documento, sem dúvida nenhuma. Isso não quer dizer que pequeno é muito ruim. Não quer dizer. Né? Pequeno, bem desenhado, também não é ruim. Agora, sem dúvida nenhuma, quanto maior, melhor. Desde que o portfólio seja de boa estrutura. Óbvio que a gente não pode entrar nesse tipo de detalhe. Se comprar mal, é ruim. Né? Se o portfólio está mal precificado, é ruim. Exatamente. Se ele está mal comprado, é ruim. Aí já é um detalhe específico de cada um. O preço pago em bolsa é muito caro, não vai ser aí bom. Tem outra coisa. Né? Mas o futuro são os fundos de grande patrimônio. Do meu ponto de vista, sim. Quer dizer, se a gente olhar para a imagem do mundo, é assim. Né? E se a gente olhar para o que é lógico, a gente conclui que é assim também.
E nesse sentido, de 2011 para cá, houve um avanço, concorda? Seguramente. Alguns fundos já são bilionários em patrimônio. Seguramente, houve um avanço. O caminho é esse. Você me dizia no início, antes da entrevista, que já tem alguns fundos que estão comprando fundos os multi estão comprando os unis, né? Mas em vez de comprar, em vez de fundir, eles estão comprando cota e trazendo para dentro. Né? Isso é uma forma de fazer. Mas lembrando o seguinte, o investidor que continua naquele fundo lá, ele continua naquele fundo lá, ele não consegue migrar. A migração só seria possível via fusões. Né? E via fusões é quase impossível. A legislação não vai deixar, do jeito que ela é, você não vai conseguir fazer nunca, porque vai precisar fazer assembleia com muita gente, essa muita gente não vai existir, então, lamentavelmente, as fusões não deverão acontecer. A participação em geral não é tão grande, né? O fundo imobiliário tem cotistas ativistas, gente que acompanha muito, que participa, mas é meia dúzia, né? Não é 5, 10 mil como os fundos têm. Né? Então fazer fusões será difícil no futuro, na minha opinião. Uma outra coisa importante, delicada até do mercado, que o senhor escreveu em 2012, não foi em 2012 que o senhor escreveu, mas em 2012, naquela janela em que houveram muitos IPOs, muitos desses fundos vieram com a tal da renda mínima garantida. Qual é a sua opinião em relação a essa abordagem, essa modelagem de renda mínima garantida? Eu vou falar do que é sério e do que foi não sério usando a coisa séria. Né? A primeira questão é a seguinte, você sabe disso, os nossos investidores também sabem, que o fundo imobiliário não pode pagar renda garantida. Né? Tanto que essa tecnologia a gente usa off instrumentos formais. Né? Formalmente você não pode usar essa tecnologia. Então, qual é o conceito que está por trás disso? Se o empreendimento tiver, ou greenfield, vários são, empreendimento greenfield, usando um termo mais simples, se o empreendimento tiver em construção, ou se o empreendimento tiver um período de acomodação de mercado, como vários empreendimentos acomodam, por exemplo, um shopping center tem que se acomodar, um hotel tem que se acomodar, um prédio escritório tem que ser ocupado paulatinamente. Leva um tempo para ele chegar na sua maturidade. Então você tem sempre uma curva de inserção, qualquer que seja o empreendimento comercial. Né? Ou uma curva de construção, depois uma de inserção. Né? Então, você teria, em tese, na curva, vou usar a imagem limite. Então, durante o ciclo de construção, obviamente a renda é zero, porque você não tem renda. Né? Durante o ciclo de acomodação e inserção de mercado, você tem uma renda crescente, até que você chega numa renda estabilizada. Entende-se, e eu também corroboro com essa imagem, entende-se que esse investidor que entra no fundo imobiliário dificilmente esperaria a acomodação. Perfeito. Apesar de que se ele comprar um imóvel físico, ele tem exatamente a mesma situação. Quantos compram na planta? Exatamente a mesma situação. Mas apesar disso, entende-se que o investidor que entra num instrumento derivativo, vamos chamar assim, um instrumento de partilhamento do investimento, não gosta dessa situação. Né? Então, uma situação de investir hoje para ir buscar uma renda daqui 3 anos, eventualmente. Né? Então, o que é razoável fazer para trazer esse investidor para dentro? É oferecer, é criar algum mecanismo de forma tal que o developer transfira dinheiro para o fundo a partir do pagamento de algum tipo de coisa. Né? Em geral, é uma renda avançada, é uma luva, uma coisa dessa ordem. Né? Então, paga uma renda avançada e essa renda avançada cobre a renda que o empreendimento deveria oferecer harmonicamente nesse horizonte. Só que é importante lembrar para o investidor o seguinte, essa renda que o empreendimento não produz, mas que é produzida por um artifício, vira preço, dá na mesma, ele paga isso. Não é que ele não paga. Eu falo, sai à vista do bolso esquerdo e volta a prazo para o bolso direito. Quer dizer, não é que está saindo do bolso do empreendedor, absolutamente. Isso está precificado. Né? Mas não é um precificado que significa prejuízo. Né? Mas ele está pagando o seguinte preço, o do imóvel e de um fluxo de renda que vai acabar. E esse fluxo de renda que ele está pagando o preço não tem proteção de valor. Né? Quer dizer, esse imóvel vale, mas esse fluxo aqui não vale. E o imóvel tende a valorizar até à medida que as coisas estão dando certo. Até imaginando que ele não valorize, só para ficar mais fácil a nossa conversa. Ou seja, o valor do imóvel protege a renda a partir do dia que ele estiver oferecendo essa renda. Para trás, como o imóvel não existe oferecendo essa renda, o excesso de renda está protegido pela existência da renda garantida, ou desse fluxo financeiro. Esse fluxo financeiro se extingue, consequentemente essa proteção acaba. Essa proteção acaba e é compensada por uma proteção que oferece o imóvel se for tudo azul no cenário daqui para frente.
Se o cenário daqui para frente não for tudo azul, você perde. Quer dizer, a renda garantida representa um fluxo financeiro que, na medida do tempo, representa uma perda de valor da cota. Né? Isso precisa ser entendido pelo investidor. Né? Ou seja, ele está apostando... E muitas vezes esse fluxo ele é devolvido sem nenhum tipo de remuneração. Né? Mas isso até que tanto faz, em tese, porque é você que está pagando. É. Quer dizer, é o investidor que está desembolsando. Se o fluxo vier com mais remuneração, ele paga mais caro. Ou seja, isso aí, como você mesmo disse, é dinheiro que entra no bolso e sai do outro. Não tem... Né? Bom, então, isso é o aspecto, vamos chamar de coerente do tema renda garantida, só com essa dúvida, né? A questão da proteção do valor. O prédio protege, mas o fluxo financeiro não protege porque ele se esgota. Certo. Né? Em princípio, ele se esgota. Então, o que se fez e muito? Se falsificou, e a palavra é essa mesmo, se falsificou estudos econômicos de inserção de mercado, no sentido de dizer que os empreendimentos eram capazes de produzir muito mais renda do que verdadeiramente eles iriam, do que provavelmente eles iam produzir. Então, se eu estudo que esse empreendimento vai produzir 100 de renda, como é daqui 3 anos, como é daqui 4 anos, eu escrevo que ele vai produzir renda de 110. Certo. Esse 10, com esse modelinho, vira preço. Como tem a questão da renda garantida aqui na frente, eu ofereço uma renda garantida padrão 110. Eu, empreendedor, né? Ofereço uma renda garantida padrão 110. Esse fluxo financeiro, o nosso investidor está pagando, está entrando por um bolso e saindo pelo outro. Só que o excesso de 110 para 100, que vai ter 20 anos, ele também está pagando totalmente desprotegido. Certo. Então, o que aconteceu naquele período, e eu falei muito disso, pública e ostensivamente, escrevi, você está comentando sobre isso, muita gente estava comprando alguma coisa que não tinha nenhum valor de lastro. Quer dizer, estava fazendo lucro para determinados empreendedores muito acima do que era justo ou razoável. Então, a renda garantida tem esse defeito. Ou seja, ela pode ser usada para manipular vamos chamar de informação no sentido de induzir o investidor a cometer um erro. Sim. Não vou citar casos aqui, porque acho que não é o caso, mas você conhece números, todo investidor conhece, né, de cotas que valiam 100 e de repente alguém descobriu, opa, a renda garantida vai acabar mês que vem. O 100 passa a valer 20, a valer 30, teve coisas dessa ordem. Eu sei, até tem muito analista que está nos assistindo que tem uma dúvida a respeito de renda mínima. Eu vou fazer uma pergunta bem mais técnica e fica à vontade para dar a resposta técnica. Eu vou fazer uma análise fundamentalista, eu vou fazer um valuation de um fundo imobiliário que tem esse fluxo que ainda está ocorrendo. Ele está pagando renda mínima garantida. Ele entra na minha modelagem ou eu simplesmente devo eliminar, devo ignorar a renda mínima garantida? Para considerar o valor hoje, Isso. você tem que considerar, mas ela vai se esgotar. Você tem que considerar que ela vai se esgotar. E você tem que fazer uma análise crítica para não admitir que a partir do momento que ela termina, ela continua estável. Você tem que enxergar qual é a verdadeira capacidade que esse empreendimento tem de penetrar no mercado. Né? Então, isso aqui, essa gordura de renda garantida, vai precificar para mais, mas pode acontecer que uma não gordura de renda que o empreendimento não é capaz de produzir adiante, precifique para menos e você tem uma compensação disso. Se eu coloco lá no último fluxo na perpetuidade, não fiz um ajuste tirando a renda mínima garantida... Infantil. Eu vi casos de estudo na época, falei isso em reuniões públicas, inclusive em apresentações públicas, fazendo a conta. Né? Eu vi casos de curvas de crescimento de aluguel a taxa recorrente perene de 5% ao ano. Isso não existe. Claro. Em nenhum lugar do mundo. Não tem taxa recorrente perene de 5% ao ano, até porque tem bolha também. Ou seja, tem onda, etc. e tal. Né? Por exemplo, eu dou respostas em análise de qualquer coisa que seja de longo prazo em intervalo. Você nunca pode dar resposta pontual. Você tem que admitir uma curva única de comportamento. Você tem que admitir fronteiras de comportamento e nesse intervalo de comportamento você dá respostas em intervalo, nunca respostas tópicas, né? Ou pontuais. Então, essa empreendimento especificamente, né? Fora que a curva estava deslocada, quer dizer, a curva já estava deslocada com essa história que eu falei da renda garantida. Ainda tinha essa conversa dos 5% recorrente ano, etc. e tal. Ela começa com um monte de defeitos. Primeiro defeito, contratos de locação são de 4 anos. Então, mesmo que cresça 5% ao ano, cresce em escadinha, não cresce em curva assim. Sim. Segundo, você tem perda durante o ano. Poucos estudos econômicos de aluguel eu vi assim.
Você tem perda durante o ano. Por quê? Porque o aluguel é fixo em reais durante o ano. Ele só se reajusta uma vez a cada 12 meses. Tem que considerar essa perda. Tem que considerar, é atrasado. Se você tem uma escadinha e um serrilhado. Você tem um serrilhado, na realidade não é um serrilhado, é uma escadinha assim, né? Serrilhado. Então, o imóvel demanda investimentos constantemente, exatamente. Reforma, obra, modernização. Bom, esse fundo em particular, né, eu cheguei à conclusão, e mostrei isso publicamente, que estava sendo precificado a 30% do que ele verdadeiramente, a mais, né, do que ele verdadeiramente valia. E que desses 30%, o developer estava gastando 5%. Nossa. Ou seja, ele vendeu um prédio 25% mais caro do que valia, com uma manipulação em torno do conceito de renda garantida. Isso é um problema grave. Né? Foi, né? Problema grave. Não acho que tem mais clima para acontecer isso, né? Mas que machucou muito os fundos, porque quando terminaram as rendas garantidas e começou, você sabe disso, o fundo imobiliário é ruim. Sim. O fundo imobiliário é um negócio que é ruim. Por quê? Porque as pessoas começaram a se sentir... Não tinha entendido direito o que tinha feito, né? E iludido, investiu mal e depois... Por causa da história da renda garantida. Acho que o produto é ruim. Quer dizer, ou seja, para sintetizar, foi usado um mecanismo, vamos chamar de coerente, né, em benefício de especulação, certo. Contra o investidor. Nitidamente contra o investidor. Uma outra pergunta aqui. Em 2016, agora recente, o senhor escreveu uma outra carta comparando investimento em condotel, ou flats, né, com fundo imobiliário. E concluiu que os investidores deveriam... Não, por meio de fundo imobiliário, exatamente. Eu tenho dinheiro, eu posso comprar um condotel, um quarto de flat, ou eu posso comprar cotas de fundo imobiliário que diretamente me levem lá. Isso. E concluiu que o investidor deveria preferir a estrutura do fundo imobiliário. Acho que até o senhor já exemplificou isso, né? Mas tem algum segmento do mercado imobiliário em que não vale a pena via fundo imobiliário? Não. Eu, investidor, pessoa física, eu quero investir no mercado de imóveis, eu posso comprar um flat, eu posso comprar um escritório, eu posso comprar um... Vamos ver as coisas mais comuns, né? Galpões, ou seja, imóveis industriais, vamos chamar assim, imóveis industriais, imóveis comerciais, escritórios corporativos, shopping centers e hotéis, que são os produtos mais comuns para investimento, todos eles se configuram muito melhor como investimento por meio de um fundo imobiliário do que diretamente. Todos, sem exceção. A ferramenta que a pessoa física deveria... Fora a vantagem, fora a vantagem tributária, que é uma outra conversa relevante, né? E do outro lado da mesa também, concorda? Para o empreendedor que está procurando funding, é muito mais fácil lidar com uma estrutura sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É muito mais fácil, obviamente que aí as corretoras e os bancos de investimento têm que oferecer serviço para de distribuição. Né? Os developers não têm capacidade de distribuir. Né? Nem pode, aliás. Legalmente não pode distribuir. Então, eu, por exemplo, tenho uma distribuidora que faz estruturação de fundo e administração. Né? Nós temos vários fundos. Agora, para a distribuição, eu preciso de gente grande. Eu preciso de um banco que distribua na rede, que tenha estrutura de investimento, que tenha carteiras administradas, assim por diante. Né? Então, havendo oferta de serviço de distribuição, eu sou de opinião que não deveria haver nenhum prédio comercial que não fosse via fundo imobiliário. Para exagerar a conversa, evidentemente. Perfeito. Outra. Li tudo lá, hein? No final Mas você não contestou nada até agora, não tem graça, né? Olha, eu concordo com tudo, para falar a verdade. Inclusive lá na minha dissertação, o senhor viu, o artigo está lá, referenciado também essa questão do tamanho, né? E estatisticamente eu comprovei. Estatisticamente, a estatística me diz sim, há significância em tamanho. Exatamente. Vamos falar em comprovação, porque isso não é matemática, é estatística. É só uma questão de significância. Mas né? o tamanho foi a única variável significativa para diminuir o risco dos fundos imobiliários. Para diminuir o spread, né? Você pega, por exemplo, um fundo que tem um monousuário. Para dar um exemplo simples, tem um fundo, eu não vou citar nome, mas tem um fundo que tem um hospital. Né? Você não tem nenhuma chance, nenhuma que seja, de tirar um inquilino chamado hospital do seu imóvel, ou escola, né? Ou escola, ou hospital, não faça fundo imobiliário, porque você não tira, não despeja. Né? Então, o que esse inquilino pode fazer? A cada 6 meses, ele discute que o aluguel está caro. Sim. E fica 2 meses sem pagar.
e vai pagar menos no seguinte, porque a única alternativa que você tem é negociar para baixo. Qual é a alternativa que você tem? Vai despejar? Não tem chance. Né? Nenhum juiz vai te deixar despejar. E se despejar, vai fazer o quê? Sim. Né? O imóvel tem que chamar... só serve para aquilo. O imóvel está lá para isso. Já se o fundo tivesse 20 ou 30 hospitais... Não, o hospital é delicado. Hospital, você viu que eu citei hotel, não citei hospital. Sim. Né? O hospital é um negócio delicado por causa disso. Né? Quer dizer, porque o hospital, a não ser que você faça uma modelagem, eu fiz 4 hospitais securitizados no passado, mas não em fundo imobiliário, quando na época das debêntures. Né? Então o que nós fazíamos? Nós fazíamos que o fluxo financeiro passava numa conta vinculada e pagava a responsabilidade com a debênture ou com o fundo e depois ia para a conta movimento. Porque aí você espalha o risco, né? Certo. Quer dizer, quem está te pagando são todos os clientes do hospital e não o dono do hospital. Entendi. Se você faz um negócio de aluguel para o dono do hospital e fica nisso, é sim ou não, de novo. Né? E a chance de ser não é muito grande, porque ele fala, estou pagando muito. Ele sabe que ele tem uma ele tem uma alavanca, muito forte. só ele tem poder de negociação. Então, para fazer um negócio com o hospital, por exemplo, precisa fazer com essa sofisticação. Você precisa penetrar no fluxo de caixa dele e fazer com que o circuito de cobrança passe numa conta vinculada na qual você se privilegia para depois ele se privilegiar. Como, por exemplo, a estrutura de um CRI, em que vai primeiro para a securitizadora e depois... Isso. É delicado fazer isso, não é fácil, estruturalmente é difícil, estruturalmente é mais complexo. Por exemplo, nós já fizemos muita securitização aí em debênture para universidades, onde você trabalha com receita futura de mensalidades. Né? O modelo é esse também. Quer dizer, não é que você vai receber um aluguel daquela determinada universidade. Você vai receber privilegiadamente as primeiras mensalidades que serão pagas para cumprir com o aluguel. Então você está com risco centenas, milhares de alunos e não com risco um devedor só. Mas aí já é um detalhe técnico, digamos assim, né? Muito mais do que... Bom, mas pensar na estrutura antes da... É para proteger o investidor. Planejamento. Para proteger o investidor, exatamente. Bom, no final de 2015, o senhor entendia que os novos escritórios de alto padrão deveriam começar a ser construídos apenas em 2021 e 2022. Isso continua. Agora, tem um monte de coisa boa e pronta. Tem. Com tecnologia avançadíssima. São Paulo está entrando novamente no mapa mundial de relevância nesse ponto. Então, eu quero comprar, eu não quero construir, e eu posso alcançar isso via fundo imobiliário. Pode. Poderia ser já? Ou deveria esperar 2018, 2019, 2020? Não, acho que não, ao contrário. Os nossos estudos mostram o seguinte, nós estamos, neste ano, passando para a curva de cima. Nós passamos o vale entre o final do ano passado e o início desse ano. Né? Evidente que a perspectiva econômica adiante afeta o momento no qual o mercado vira. Né? Mas o mercado está virando. Já está virado, na minha opinião. Está virando. É uma questão, pontualmente pode ter um prédio com problema ainda, mas o mercado lido como um todo já está virando. Então, o mercado de aluguéis. Né? Então, o que significa? Se você entra hoje, você entra numa precificação com leitura hoje. Essa precificação é inadequada, mas é o que o mercado faz. Né? Lamentavelmente. Eu não gosto disso, porque essa precificação no conceito de cap rate é uma precificação feita em cenário espelho. Certo. Né? Ou seja, o que o mercado tende a fazer? Tende a ler a renda oferecida agora, trata como perene, e divide pelo cap rate e diz que o valor é esse. Né? Isso é um erro assim, terrível do ponto de vista técnico. Né? Porém, é assim que muita gente faz. Então, o mercado acaba praticando essa postura. Então, o que o mercado faz? O mercado compra barato quando o aluguel está em baixa e compra caro quando o aluguel está em alta. Só que o mercado esquece que quando o aluguel está em alta ele pode cair e quando o mercado está em baixa ele tende a subir, porque está no vale. Então, esse é o momento. Então, o momento de comprar hoje é muito bom. É muito conveniente. Nós temos fundos hoje que nós construímos na nossa empresa, que nós construímos para investidores, 2 fundos, um para investidor brasileiro e outro para investidor estrangeiro. Tanto um quanto o outro, um deles já está totalmente comprado. Nós compramos posições do Brasil para investidores brasileiros. O outro nós ainda estamos comprando e os recursos estão entrando. E nós estamos, na nossa opinião, comprando muito favoravelmente. Ou seja, nós imaginamos que esses investidores terão um desempenho muito competente na sua renda adiante. E não estou nem preocupado com especulação. Não é que nós estamos comprando para vender. Nós estamos comprando no momento em que a gente acha que a relação renda-valor é uma relação muito favorecida, porque a renda vai crescer e o valor está aqui porque eu comprei aqui. Né? Quer dizer que os administradores poderiam pensar em
preparar novas ofertas públicas, se capitalizar. Óbvio que tem o problema dos vazios. Precisa tomar cuidado com isso. Sim. Né? Por exemplo, nós estamos comprando imóveis só alugados. Certo. Isso não protege tremendamente, porque, embora é a coisa mais fácil do mundo, né? Destratar um contrato é 3 meses de multa e ponto. A competição que está no mercado atual. 3 meses de multa e pronto. Né? Mas nós não estamos comprando vazios. Né? Porque ainda tem vazios, os vazios são intensos, estão começando a ser ocupados. Não tem uma tendência de que os vazios aumentem, a não ser que quebre a economia brasileira, cuja perspectiva não está no horizonte. A perspectiva do horizonte é crescimento econômico. Então, mesmo que lento, mas é crescimento econômico. Consequentemente, os vazios vão ser ocupados. Sim. Muito provavelmente. Até né? porque a gente uma viu curva, a entrega diminuiu. Não tem mais entrega, né? Não tem mais nada. Postergado. Nada é força de expressão, mas tem uma coisa ou outra só em construção. Né? Então, a gente tem muito pouca entrega futura, tem muito vazio, então agora os vazios vão começar a ser consumidos. Né? Quanto maior for a curva de crescimento econômico, obviamente que a velocidade de absorção será maior. Né? Uma outra pergunta que eu não programei, você fica à vontade. Uma discussão que eu vejo bastante acontecer. Os administradores, o termo é DNA imobiliário. Em 2012 cresceu bastante a indústria, muita gente muita casa financeira que não tinha um fundo imobiliário lançou um fundo imobiliário. E eu falo que o pessoal de banco entende de planilha, vive no carpete e no ar-condicionado. Quem entende de imóvel vive em outro mundo. Eu entendo exatamente, eu penso exatamente como você. E o administrador tem DNA imobiliário? Eu acho que tem que ter. Tem que ter. Por exemplo, nós temos uma empresa de consultoria que tem 40 anos, mais de 40 anos, de investimento em real estate. Nos anos 2000, mais ou menos, um pouco menos, nós construímos uma empresa financeira para administrar fundos imobiliários e a linguagem que eu uso para os meus clientes, investidores ou empreendedores é justamente essa. Ou seja, eu faço uma administração focada, ou suportada pelo entendimento de real estate que a nossa companhia tem. Né? E não pelo entendimento de saber fazer melhor ou pior o mapinha financeiro para mandar para a CVM. Isso aí um burocrata faz e acabou. Então, o banco deveria administrar... Saber comprar, saber vender, saber administrar. Isso é um gestor. Isso tem que entender de real estate. Tem que entender de real estate. Por exemplo, você administrar um shopping center, por exemplo. Nós temos 2 fundos que têm shopping center. Nós temos outros 2 fundos que têm hotéis. Não adianta você administrar um hotel se você não entender de hotel. Você vai errar. Porque você não vai saber nem como conversar com o gestor lá. Ele vai te mostrar um desempenho, você vai dizer, poxa, não gostei, e ponto. Você não vai saber colocar o dedo na ferida e dizer, olha, esse custo aqui está errado, essa receita aqui pode ser melhor, esse aluguel, agora voltando para o shopping, esse aluguel aqui está com um piso só e faz um tempão que não tem overage. O que é que está acontecendo com essa loja? O mix não está adequado. Esse tipo de conversa, você precisa entender de produto do real estate. Não é entender de administrar imóvel, você precisa entender de produto e de desempenho do produto. Né? Muito bom. Bom, a gente está quase chegando no fim, infelizmente, e eu queria que o senhor deixasse um conselho. Então, as pessoas que estão assistindo, que já investem ou que pretendem investir, a gente também está vendo uma provável retomada de uma janela de oportunidades nos IPOs. Deve vir bastante fundo imobiliário novo, ou novas emissões e tal. Quem já investe ou quem vai chegar para investir, os novos investidores vão chegar nessa janela. Um conselho. Acho que o conselho mais relevante é senso crítico. Ou seja, quando você compra cota, você não compra cota, você compra um pedaço do prédio. Na realidade, como esse prédio não será vendido, você não está protegido pelo valor do prédio. Você está protegido pela capacidade que esse valor tem de gerar renda. Então você precisa ter senso crítico para enxergar se os estudos que te mostram da capacidade de geração de renda do empreendimento são estudos que têm valor ou se estão submetidos a algum tipo de manipulação. Eu te dei um exemplo nítido daquele fundo que eu vi que tinha 5% de crescimento perene nos aluguéis, como se isso fosse uma coisa possível de acontecer. Né? Por exemplo, alguns fundos que têm, vou te dar só um exemplo final técnico, né? Alguns fundos que estudam a qualidade do investimento com fluxo de 10 anos. Quando você faz isso, mesmo que você precifique corretamente o valor da cota no final de 10 anos, este valor será responsável por proteger mais da metade do seu investimento. Mais da metade. A outra metade vai estar protegida pelo fluxo de renda. Esse valor é altamente manipulável, primeiro, e é inseguro, é incerto. É daqui 10 anos. É uma projeção para 10 anos. É muito incerto. O analista mais honesto, ele está exposto a uma série de variáveis. Não, tem muito risco nisso, né? Então, você precisa saber, você está protegido em 50% do seu investimento, porque isso aqui tem risco muito forte.
Se você estuda fluxos de 20 anos, que é muito mais correto e tecnicamente mais recomendável, o valor que vai ser arbitrado lá, se for arbitrado corretamente, vai representar de 12% a 14% do seu investimento. Então você tem, para dar uma arredondada, 85% do teu investimento está protegido no senso crítico que você for capaz de desenvolver no fluxo de renda. E só 15% vai estar protegido naquela valuation do edifício lá no final, que nenhum investidor tem senso crítico para criticar. Muito poucos técnicos são capazes de criticar, o que é melhor, né? Então, esse cuidado precisa ter. Óbvio que é um investimento muito mais sofisticado e ou teu corretor, ou teu broker, ou alguém, ou o distribuidor tem que escancarar essa lógica para você enxergar. Eu, por exemplo, quando faço prospectos, eu faço prospectos talvez um pouco mais técnicos do que o usual, porque eu escrevo investir sob risco. E como eu te disse, eu mostro intervalo de renda e não renda. Eu mostro intervalo de renda. E nesse intervalo, esse intervalo está afetado pela variação de valuation desse produto no final. Deixa eu ver se eu entendi. Se ao fazer um valuation, eu fizer um fluxo explícito de 20 ao invés de 10 anos, eu tenho mais clareza em relação da projeção da renda. Isso. Porque eu consigo, talvez, emular ali os Isso. ciclos do mercado imobiliário que vão ocorrer em qualquer época, em qualquer situação. Exatamente, exatamente. E aí esse último fluxo ele não precisa ser um fluxo perpétuo. Não, nem pode. Não existe fluxo perpétuo no real estate. A gente recomenda, aí é uma questão muito técnica, né? Certo. Não dá para a gente ficar discutindo aqui. Mas não existe fluxo perpétuo. Você só poderia dizer que existe fluxo perpétuo se você dissesse que tem competitividade perpétua. Então essa coisa chamada perenidade é completamente errado. Mas se eu inserir no meu fluxo que eu vou gastar, sei lá, 20% do valor do imóvel para fazer um retrofit. Tudo bem, mas você tem que inserir. Sim, tem que Então aí é o que é recomendado tecnicamente. Tecnicamente você precisa considerar o seguinte, no final dos 20 anos, você terá que ter um prédio revitalizado para se manter competitivo. Sim. Se você não fizer isso, você não pode fazer valuation em função do aluguel do último ano, que é como todo mundo faz. Quer dizer, como todo mundo que faz errado faz. Sim, né? sim. Então o que se costuma fazer? Pega o aluguel desse último ano e simplesmente divide pelo cap rate e pereniza esse valor. Está completamente errado isso. Mas muito errado, não é pouco, não é muito errado. Porque você está admitindo que esse prédio vai degradar e vai se manter competitivo, tá? É um equívoco brutal, perenemente. É justamente o inverso, né? Eu queria chamar a atenção o seguinte para você que está assistindo agora e falando, nossa, essa conversa ficou muito técnica, não estou entendendo nada. Está entendendo perfeitamente. Você não precisa fazer conta. O professor começou falando aqui, é raciocínio crítico, é pensamento crítico. Entendeu? Quem tem que fazer a conta é quem te oferece o investimento. Isso, você não precisa saber quanto que tinha que valer daqui 10 ou 20 anos, mas então o que o professor está dizendo? Se o fluxo está estável, sem considerar que em algum momento precisa ter um reinvestimento ou precisa ter uma desvalorização, não precisa saber fazer a conta, só precisa ter um raciocínio crítico. Isso. E isso tudo está exposto, tem no prospecto inicial, tem no laudo de avaliação. Isso, exatamente. Professor, muito obrigado, que honra Foi um prazer, imagina, aqui. que é isso. Foi um prazer, me convide tantas vezes quanto quiser. Farei. Muito obrigado. Com muito prazer, viu? até logo, prazer. Para você, um grande abraço, tenho certeza que gostou muito do programa, assista no fim de semana, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, até sexta que vem, tem mais um programa Fundos Imobiliários.